Olá, eu sou Lisandra Hadi, técnica pedagógica da SEDUC, responsável pela articulação do documento curricular referencial no município. Hoje, nosso dia está dedicado a apresentar para toda a rede municipal o DCRI. Ele irá subsidiar o desenvolvimento do trabalho pedagógico realizado pelas equipes escolares, jurisdicionada à SEDUC, dando início ao processo de implantação do currículo municipal a partir da implementação da BNCC, tendo como referência o documento curricular referencial da Bahia. Nossa trajetória começa ainda em 2018, é a articulação do documento no âmbito da rede municipal. Em 2018, foi publicada a portaria número 464, de setembro de 2018, que nomeou a Comissão de Governança. A comissão é formada por representantes da SEDUC, do Conselho Municipal de Educação, do Fórum Municipal de Educação, do Sindicato, da Secretaria Estadual de Educação e das escolas particulares do município de Ilhéus. Com a Comissão de Governança foram realizadas 3 reuniões em 2018. Foi realizada também reunião com supervisores e orientadores para discussão das concepções que permeiam as diretrizes curriculares do município e 3 oficinas para estudo e discussão da BNCC com os professores dos anos iniciais. Em 2019, nosso trabalho retoma a partir de fevereiro com a jornada pedagógica, quando foram realizados minicursos com os professores de todas as etapas e modalidades, tendo por objetivo o estudo da BNCC e a avaliação por competências e habilidades. Em março de 2019, aconteceu o Planejamento Coletivo em Rede, o PCR, onde todos os professores da rede, também de todas as etapas e modalidades, tiveram a oportunidade de fazer o estudo da BNCC. Em abril, aconteceu um encontro para discussão da parte diversificada com os supervisores e orientadores, a articulação do planejamento escolar através das pautas formativas, que eram elaboradas pela SEDUC, pela equipe de gestão, e encaminhadas para as discussões no momento de AC das escolas, onde todas as equipes escolares puderam discutir sobre as concepções que permeiam a construção do documento curricular. Em maio de 2019, aconteceu o segundo planejamento coletivo em rede. Desta vez, além do estudo da BNCC, foi feito um paralelo com o documento curricular referencial da Bahia e a análise das habilidades e também a discussão sobre a parte diversificada do currículo. Em junho de 2019, foi sistematizado os formulários Google para a devolutiva das escolas sobre as discussões no planejamento escolar e também o mapeamento cultural de cada escola. Ainda em junho, nós começamos a sistematização das contribuições, né? Então, toda a equipe da SEDUC ficou envolvida nesse processo de sistematização das contribuições das escolas, dos momentos de reunião e discussão, tanto com supervisores e orientadores, como com a comissão de governança. Em julho, houve a devolutiva dos formulários Google, né, por parte das equipes escolares, e iniciamos também o levantamento dos dados estatísticos de 2016 a 2018, aprovação, reprovação, distorção, abandono e matrícula até 2019. E foi feita também a atividade à distância com os professores, sondando a questão do trabalho desenvolvido com a prática pedagógica de cada disciplina. Em agosto, nós fizemos a sistematização dos dados estatísticos e também a continuidade da sistematização das contribuições das equipes escolares para a escrita do documento. Em setembro, aconteceu uma pesquisa, novamente com o formulário Google, em todas as escolas, para a discussão da parte diversificada. E a escrita do documento também continuava. Em outubro, nós realizamos a roda de conversa sobre a parte diversificada, na qual tivemos a oportunidade de dialogar com especialistas de todas as áreas da comunidade e demos continuidade à escrita do documento. Em novembro, a escrita do documento avançou, nós já iniciamos então a revisão de toda a parte, sistematização geral de toda a parte que já estava escrito, né, para começar o processo para encaminhamento do documento para o Conselho Municipal de Educação, que aconteceu em dezembro. Então, a primeira semana de dezembro,
nós fizemos a impressão do documento e o encaminhamento para o Conselho Municipal de Educação. Em 2020, já no início do ano, nós iniciamos as reuniões ampliadas com o Conselho, né, SEDUC e Conselho Municipal de Educação, para apresentação e discussão de todas os pontos levantados pelo Conselho do documento curricular. Nós fizemos 3 reuniões entre fevereiro e março, e aí veio a pandemia, houve um processo de parada, né? E nós retomamos essas reuniões ampliadas em setembro, né, a dezembro, e em dezembro, na reunião do dia 29, aconteceu então a aprovação do Conselho Municipal de Educação para o documento curricular referencial da Bahia. A resolução deve ser publicada até fevereiro, e o parecer foi o parecer do Conselho Municipal número 3 de 2021. O documento curricular, ele está estruturado em 9 capítulos. É importante a gente demarcar como está estruturado para conhecer melhor esse documento e poder fazer com que ele faça parte da rotina escolar. Então, nós temos 11 capítulos ao todo. Temos uma parte inicial com a capa, ficha técnica, lista de figuras, listas de siglas, o sumário e a apresentação do documento. O capítulo 1 vai falar de Ilhéus, nossa cidade, nossa terra. O capítulo 2 traz os marcos legais. O capítulo 3 vai trazer os marcos teóricos, conceituais e metodológicos. O capítulo 4 traz os eixos norteadores do município. O capítulo 5 traz a avaliação na rede municipal. O capítulo 6 vai trazer as etapas da educação. O capítulo 7, as modalidades da educação. O capítulo 8, a parte diversificada do currículo. O capítulo 9 traz a formação continuada dos profissionais da educação. O capítulo 10 traz as considerações finais. E o capítulo 11, as referências. O documento tem ao todo 653 páginas e é dividido em 3 partes, que foram divididos dessa forma para facilitar a impressão e o encadernamento, já que, por ser um documento maior, ele não poderia ser encadernado num único módulo. Então, na parte 1 está o capítulo 1, o capítulo 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, a parte inicial que fala da educação infantil. A parte 2 tem todo o restante do capítulo 6, que vai trazer o ensino fundamental, e aí todos os componentes curriculares e organizadores curriculares de cada componente. E a parte 3 tem o capítulo 7, o capítulo 8, 9, 10 e o 11. Com essa estrutura, o documento curricular objetiva formalizar o marco conceitual, as diretrizes básicas e a linha de ensino que traduzem o compromisso assumido com o projeto de uma educação dinâmica que privilegia a autonomia intelectual, o pensamento crítico e o espírito solidário. Busca também nortear as escolas na organização das práticas pedagógicas de modo a proporcionar um processo de ensino-aprendizagem eficiente, voltado para as possibilidades, interesses, competências socioemocionais e cognitivas dos alunos, permitindo-os ser protagonistas do seu conhecimento para enfrentar os desafios da sociedade contemporânea. Aí temos o primeiro capítulo e a partir de agora nós vamos conhecer um pouquinho mais do que traz cada capítulo para a gente do DCRI, Documento Curricular Referencial de Ilhéus. O capítulo 1, Ilhéus, nossa cidade, nossa terra, foi inspirado na música que é tida como hino da nossa cidade, né? Ilhéus, minha cidade, minha terra, meu orgulho e meu amor. Ele apresenta então um breve histórico do município de Ilhéus e também da educação. Então vai falar da fundação e história da cidade, que remonta ao tempo das capitanias hereditárias e das Seis Marias. Ele vai abordar os 3 ciclos econômicos, o ciclo do açúcar, o ciclo da farinha e o ciclo do cacau. Vai falar da população, das características ambientais, da caracterização de Ilhéus enquanto território de identidade litoral sul e da divisão entre campo e sede. Vai falar da conjuntura econômica e social e da educação enquanto direito, caracterizando a rede municipal quanto ao número de escolas e alunos assistidos. No capítulo 2 dos marcos legais,
ele vai trazer a legislação que rege o funcionamento da educação básica na rede municipal, bem como o arcabouço legal que sustenta a sistematização do documento curricular, tendo em vista a implementação da BNCC e do documento curricular referencial da Bahia. Então, ele explicita a legislação partindo de um âmbito nacional ao local. Então, vai trazer aí a Constituição Federal, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ECA, o Plano Nacional de Educação, as resoluções do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Municipal de Educação e também o nosso Plano Municipal de Educação. Este capítulo é importante porque ele demarca uma alteração na organização dos ciclos de aprendizagem na rede municipal. Então, ele altera a organização das fases no ciclo 2 e 3. O ciclo 2, que é o ciclo da infância, ou ciclo de alfabetização, como é mais conhecido, ele até 2020 tinha 3 fases. A partir da aprovação do documento curricular, ele passa a ter 2 fases, correspondente à faixa etária de 6 e 7 anos. Então, ciclo 2 agora, fase 1, 6 anos, fase 2, 7 anos. E o ciclo 3, que antes tinha 2 fases, passa a ter 3 fases. Então, ciclo 3 das crianças passa a ter fase 1, 8 anos, fase 2, 9 anos, fase 3, 10 anos. Então, o ciclo 2, fazendo um paralelo com o ano, corresponderia então ao primeiro e ao segundo ano, fases 1 e 2, e o ciclo 3 corresponderia ao terceiro, quarto e quinto ano, fase 1, 2 e 3. O próximo capítulo, o capítulo 3, vai tratar dos marcos teóricos, conceituais e metodológicos, né, que fundamentam e embasam a educação, a prática educativa na rede municipal. Os marcos teóricos, conceituais e metodológicos do DCRI foram demarcados a partir do diálogo com supervisores, orientadores e também pelas contribuições das equipes escolares, tendo em vista assegurar uma educação de qualidade na rede municipal. Ela aborda o desenvolvimento de competências para a vida, almejando uma transformação social na perspectiva do que propõe Poenza e Saviani. Então, competência enquanto compromisso técnico e competência enquanto compromisso político, como afirma Saviani, né? Competência com a capacidade de agir em situações previstas e não previstas, com rapidez e eficiência, mobilizando conhecimentos para solucionar problemas, né? Então, ele propõe aí, então, a ação educativa dentro da pedagogia histórico-crítico, ou seja, busca desenvolver uma educação na qual as pessoas que estão inseridas nesse sistema o compreendam e tenham acesso a conhecimentos que possam auxiliar na superação de suas condições. Esse pensamento visa auxiliar e orientar a ação pedagógica no interior das escolas. É uma concepção que considera as relações sociais e a história do indivíduo. Assim, todo e qualquer trabalho escolar deverá iniciar-se a partir do que os alunos já trazem consigo, ascender para as abstrações, o conhecimento científico-cultural, e culminar em ações que extrapolam a sala de aula. Destaque para Paulo Freire, então, que está completando 100 anos esse ano. Ele é representante da abordagem sociocultural, na qual o ser humano não pode ser compreendida fora do seu contexto, né? O ser humano é o sujeito da sua própria formação e se desenvolve por meio da contínua reflexão sobre seu lugar no mundo, sobre sua realidade. Assim, a proposição da educação como um ato dialógico destacado por Freire e da linguagem como principal elemento mediador do processo educacional, como coloca Vygotsky, traz como ponto comum a centralidade do diálogo na ação pedagógica. Então, a rede municipal de ensino prima pela oferta de uma educação pública de qualidade social para os alunos, na perspectiva de uma construção reflexiva dos referenciais teóricos e práticos que subsidiam a ação educativa presente no documento curricular. O objetivo, assim, assegurar um currículo que contemple a diversidade e as singularidades, sendo capaz de formar pessoas capazes de raciocinar, analisar, deduzir, criar, resolver situações e buscar estratégias inovadoras. Se reporta, então, as 10 competências gerais da BNCC, que devem nortear o trabalho pedagógico desenvolvido em todas as etapas e modalidades de ensino. O próximo capítulo, capítulo 4, traz, então, os eixos norteadores do documento curricular referencial de Ilhéus, também tecidos com base nos diálogos com as equipes pedagógicas e escolares, né?
coloca o público da educação básica atendido na rede municipal, então a educação infantil e o ensino fundamental, e reafirma os princípios da LDB e da educação do campo, trazendo concepção de educação, concepção de escola, concepção de ensino e aprendizagem, concepção de currículo, concepção de avaliação, concepção de criança e infância, concepção de adolescente, jovem e adulto. Essas concepções a gente vai estar falando um pouco mais sobre elas nos outros vídeos, né, sobre o documento curricular referencial de Ilhéus. O capítulo 5 traz a avaliação na rede municipal. Ela afirma que a rede municipal de ensino busca a efetivação de uma avaliação processual, contínua, participativa, investigativa e diagnóstica. Apresenta o diário pedagógico como instrumento de registro do processo avaliativo na escola e amplia os conceitos utilizados para o registro da avaliação na rede municipal. Então, até o ano passado, nós trabalhávamos com 3 conceitos, né? Competência aproximada, competência não construída e competência construída. A partir da aprovação do DCRI, nós trabalhamos agora com 5 conceitos que perdem a nomenclatura de competência e passam a se chamar habilidade, porque é a habilidade que está posta no diário pedagógico para ser avaliado. São as habilidades que estão descritas nos organizadores curriculares de cada componente. Então, a habilidade construída, ela vai ser utilizada para aqueles alunos que já conseguiram ter uma autonomia no seu processo de aprendizagem e conseguem fazer as atividades propostas com eficiência, sem depender da ajuda de ninguém. A habilidade proficiente e a habilidade básica, os 2 conceitos, eles se desdobram do antigo conceito competência aproximada. Então, ele vai ser utilizado quando o aluno estiver na sua zona de desenvolvimento proximal. Ou seja, eu vou utilizar o conceito HB, habilidade básica, quando o aluno ele ainda depende de muito auxílio, de muita ajuda do professor ou dos outros colegas para realizar as atividades propostas. Então, ele tem habilidade básica. E o HP, que é a habilidade proficiente, eu vou utilizar quando aquele aluno ele ainda necessita da ajuda ou do professor ou dos colegas para desenvolver as atividades, mas ele já está desenvolvendo um certo grau de autonomia. Aí eu tenho também o HNC, que é a habilidade não construída, que vai ser utilizada para aqueles alunos que não conseguiram desenvolver, né, as habilidades propostas no trabalho pedagógico desenvolvido. E a habilidade não avaliada, que passou a configurar o rol dos conceitos a pedido da própria categoria, para aqueles alunos que ou faltam muito e aí o professor não consegue avaliar, né? Ou que se recusa a fazer as atividades, ou para o planejamento do professor que não conseguiu dar conta daquele planejamento, tinha planejado trabalhar a habilidade X, mas não conseguiu trabalhar, então ela não foi avaliada, tá? Então esse conceito vai ser utilizado nesses casos. Então, nós temos, além dos conceitos para avaliação no diário pedagógico, o relatório diagnóstico inicial. Toda a rede é convidada a realizar no início do ano letivo uma avaliação diagnóstica inicial com seus alunos, seja na educação infantil, seja nos anos iniciais, seja nos anos finais, seja na EJA. Então, o trabalho pedagógico a cada início de ano letivo, ele deve partir então desse diagnóstico inicial. Então, tem-se esse registro do relatório diagnóstico inicial. Tem também assegurado no calendário escolar um dia dedicado ao conselho de classe, que é aquele dia em que a equipe escolar vai se reunir para discutir o processo de aprendizagem de seus alunos. Quem avançou, quem não avançou, por que não avançou, o que a gente pode fazer, como que a gente pode replanejar a ação pedagógica para dar conta da aprendizagem daquele aluno. E aí a gente tem o relatório na educação infantil e o parecer final no ensino fundamental e na EJA, para encerrar o ano letivo. E o capítulo aborda ainda a avaliação em cada etapa e modalidade também, que vocês vão ficar conhecendo também um pouco mais nos próximos vídeos da DCRI. O capítulo 6 vai trazer as etapas da educação na rede municipal de ensino. Então, vai trabalhar a educação infantil e o ensino fundamental.
ele traz subtemas. Então, um olhar sobre a etapa, um olhar sobre a educação infantil no município de Ilhéus, um olhar sobre o ensino fundamental no município de Ilhéus, que vai trazer os dados estatísticos, o número de matrícula no decorrer desses anos, 2016 a 2019, e os índices de aprovação, reprovação, distorção, índices do IDEB para o ensino fundamental. Então, vai trazer um perfil da etapa no município de Ilhéus. Vai falar da prática pedagógica, vai trazer também a matriz curricular, como ficou estruturada, os campos de experiência e organizadores curriculares na educação infantil e as áreas do conhecimento e organizadores curriculares no ensino fundamental e EJA. Vai trazer os projetos integradores na educação infantil e, tanto na educação infantil como no ensino fundamental, vai falar das transições necessárias. Então, saindo da educação infantil e adentrando os anos iniciais, saindo dos anos iniciais, adentrando os anos finais e saindo dos anos finais para o ensino médio. O próximo capítulo, o capítulo 7, vai falar das modalidades da educação na rede municipal de Ilhéus. Então, nós temos como modalidade de educação que permeiam a nossa prática a educação especial. Os alunos da educação especial, eles estão em todas as etapas, né? A educação do campo também, que tem alunos da educação do campo em todas as etapas, porque nós temos não apenas as escolas que estão situadas no campo, mas nós temos os alunos provenientes do campo que vêm estudar nas escolas da sede. Nós temos a educação de jovens e adultos e nós temos a educação escolar indígena com as 2 creches indígenas situadas em Olivença. Para cada modalidade é demarcado um marco legal, fala-se da prática pedagógica, faz-se a caracterização do público e orientações curriculares. Para a EJA, especificamente, traz também a matriz curricular da EJA 1 e da EJA 2 e os organizadores curriculares que devem ser trabalhados na educação de jovens e adultos. O capítulo 8 vai falar da parte diversificada do documento curricular. Então, ele apresenta o aporte legal das diversas temáticas a serem desenvolvidas de forma interdisciplinar, com destaque para História e Cultura de Ilhéus, Educação Ambiental e Cultura Digital. Na educação infantil, a parte diversificada será desenvolvida a partir dos projetos integradores, que já traz uma proposta no DCRI. No ensino fundamental e na EJA, esses projetos integradores, eles serão desenvolvidos pela escola. Eles podem envolver 2 ou mais temáticas propostas para a parte diversificada e deve estar baseado na demanda da realidade local da escola, do seu contexto, de onde ela está inserida, das suas vivências, aquilo que a realidade da escola pede que seja trabalhado. Então, eu tenho a educação para a diversidade, a educação para direitos humanos, a educação em saúde, a educação para o trânsito, né? Tenho várias temáticas que a escola pode estar trazendo nesses projetos integradores e desenvolver a partir da sua autonomia, da sua discussão, do seu planejamento com a equipe escolar. No decorrer dos organizadores curriculares de cada componente curricular, nós vamos encontrar as habilidades contextualizadas. Então, são aquelas habilidades que ao final vai estar lá, IOS, ou seja, foram habilidades que vai trazer um pouco da realidade do nosso município e foram propostas pelos professores nesses momentos de formação, de discussão para a construção do DCRI. Foi assegurada também a manutenção do componente curricular filosofia. Então, filosofia permanece nos anos iniciais e nos anos finais do ensino fundamental e está assegurado como parte integrante da parte diversificada no currículo municipal. Foi inserido o componente curricular inglês para os anos iniciais, atendendo ao que está posto no Plano Municipal de Educação, na meta 2 do Plano Municipal de Educação. E está previsto também, a partir do diálogo com o Conselho Municipal de Educação, a inserção de espanhol nos anos finais, a partir de 2022. O próximo capítulo fala da formação continuada dos profissionais da educação na rede municipal de ensino. Ele prevê a formação continuada para todos os profissionais de educação. Compreende a formação como a possibilidade da constituição de uma cultura de colaboração, onde existe a troca de vivências e de experiência que fortalecem as classes desses profissionais como uma unidade em rede.
Assegura a reserva técnica dos professores e o PCR como espaço de formação. E prevê a sistematização de um plano anual de formação continuada. Nas considerações finais, a gente vai ver uma síntese de tudo que o documento curricular traz, né? E a partir da aprovação do documento, a rede precisará revisar seus documentos normativos para orientar as unidades escolares a inserir na sua prática pedagógica essas mudanças necessárias advindas dos documentos norteadores da Educação Nacional, como a BNCC e como o Documento Curricular Referencial Bahia, que estão trazidos no nosso Documento Curricular Referencial de Ilhéus. As considerações finais também preconizam um novo olhar para o processo educativo que realmente proporcione ao aluno ser protagonista dos seus conhecimentos. E propõe que neste primeiro ano de implementação seja feita uma avaliação contínua desse documento, né, permeada pelo diálogo e escuta dos profissionais da educação e das famílias na busca pela qualidade dos serviços educacionais prestados à comunidade ilhéense. Então, o estudo e a implementação do documento curricular, ele se faz, então, inicialmente a partir dos vídeos da jornada pedagógica, nos quais a gente está apresentando esse documento curricular para toda a comunidade escolar, falando da sua estrutura, de como foi pensado, do processo de sistematização desse documento. E ele continua, então, nas formações, né, nos PCRs, com os professores de todas as etapas e modalidades e também com os não docentes, e continua também através das pautas formativas que vai orientar as discussões, o estudo e a revisão do PPP na escola no momento do planejamento escolar. E para finalizar, a gente traz Paulo Freire, né? Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. E é nessa diversidade de saberes que nós vamos construindo a nossa prática, que a gente vai repensando o nosso fazer, mas buscando agir com compromisso, né, com competência ética, para assegurar uma educação de qualidade para o município de Ilhéus. Obrigada.